Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma parte do nosso curso de frações algébricas. No vídeo de hoje eu vou resolver uma lista de exercícios sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de polinômios. Vou te dar uma dica. Na descrição do vídeo tem um link para você clicar lá. Você pode baixar, salvar no seu computador, no seu celular, uma cópia dessa lista de exercícios. Aí você pode resolver a lista e depois voltar e assistir ao vídeo comparando as suas resoluções com as minhas. O que você acha? Pode ser uma dica interessante para você. Fique à vontade para fazer isso se você quiser. Então, vamos lá, vamos começar a resolução dos exercícios. A gente começa com esses dois polinômios aqui. Primeiro passo para calcular MMC e MDC, tanto de monômios como de polinômios, a gente precisa fatorar, tá? Os polinômios nesse caso aqui. Primeiro polinômio, vamos lá. Eu já estou vendo aqui que eu posso colocar o 2 em evidência, certo? Porque todos os termos aqui são divisíveis por 2. E vai uma dica. Você precisa conhecer os casos de fatoração de polinômios para poder calcular máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de polinômios. A gente tem um curso aqui no canal, fica à vontade para procurar. E o tema do curso é justamente esse: produtos notáveis e fatoração de polinômios. Estuda lá bem os casos de fatoração de polinômios, porque aqui não dá para ficar, nessa resolução de exercícios, não dá para ficar ensinando todos os casos de novo. Você já tem que ter o seu olhar aí mais atento. Então, primeiro aqui, olha só, colocando o 2 em evidência, o que vai ficar? Eu vou ter 2A2 dividido por 2 dá A2, menos 20A dividido por 2 dá menos 10A, e 50 dividido por 2 dá 25. Olha que interessante. Estou observando agora, aqui dentro, A2 menos 10A mais 25, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Na hora que eu fatoro isso, gente, interessante demais, na hora que eu fatoro isso aqui, isso vai virar quadrado de uma diferença de dois termos. Ou seja, isso aqui é igual a 2 vezes A menos 5 ao quadrado. Portanto, o primeiro polinômio fatorado é esse aqui. O segundo polinômio, eu vou fatorar ele aqui embaixo, tá bom? Estou colocando aqui o asterisco para indicar. 4A2 menos 100 eu posso colocar o 4 em evidência, concorda? Só que 4 eu já vou fatorar, né? É igual a 2 elevado a 2. E aí, na hora que eu divido 4A2 dividido por 4 dá A2. Certo? Menos 100 dividido por 4 dá 25. E aí, olha o que acontece agora de novo. A ao quadrado menos 25 é uma diferença de dois quadrados. Na hora que eu fatoro, vira o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Portanto, esse polinômio aqui ele é igual a 2 ao quadrado vezes A mais 5 vezes A menos 5. Certo? Eu vou circular aqui primeiro e o segundo, primeiro polinômio e o segundo polinômio fatorados. Porque agora eu consigo, com isso, calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. No máximo divisor comum, vamos lembrar, a gente vai pegar apenas os fatores comuns e de menor expoente. Então vamos ver, o 2 é fator comum? O 2 é fator comum. Porém, o 2, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 elevado a 2. Pegando de menor expoente, vai ser simplesmente 2. E agora eu tenho A menos 5 que é comum, aparece no 2. A mais 5 não é comum. Aqui eu tenho A menos 5 ao quadrado e aqui eu tenho A menos 5 apenas. Eu vou pegar o de menor expoente, vai ser A menos 5. Portanto, o máximo divisor comum é 2 vezes A menos 5. Agora,
vamos usar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum a gente pega tudo, fatores comuns e não comuns e sempre os de maior expoente, quando forem comuns. O que a gente tem aqui? 2 e 2 ao quadrado. Vamos pegar o 2 ao quadrado. O a mais 5 só aparece no segundo, mas vamos colocar ele. E o a menos 5 aparece a menos 5 ao quadrado e a menos 5. Vamos pegar o de maior expoente. A menos 5 ao quadrado. Portanto, o mínimo múltiplo comum é isso aqui, ó. Se eu quiser resolver, 2 ao quadrado dá 4, né? Mas já está explícito aqui qual é o mínimo múltiplo comum. A gente tem agora 5a mais 10 e 3a mais 6. Vamos fatorar 5a mais 10, colocando 5 em evidência. Vai ficar 5. 5a dividido por 5 dá a, mais 10 dividido por 5 dá 2. Correto? Agora vamos fatorar 3a mais 6. Vamos fatorar aqui do lado mesmo. Colocando 3 em evidência, vai ficar 3a dividido por 3 dá a, mais 6 dividido por 3 dá 2. Então, esses dois aqui, 5a mais 2 e 3 vezes a mais 2, são esses dois binômios aqui fatorados. O máximo divisor comum, vamos lembrar, apenas fatores comuns de menor expoente. O 5 não é comum, o 3 não é comum, o a mais 2 aparece nos dois com o mesmo expoente. Portanto, o máximo divisor comum vai ser simplesmente a mais 2. E o mínimo múltiplo comum? Pego todos os fatores comuns e não comuns, e no caso dos comuns, os de maior expoente. 5 não é comum, 3 não é comum, entram. E aí eu vou ter o a mais 2 também, que é comum. Não tem diferença nos expoentes, então eu pego qualquer um. Se eu quiser, eu posso desenvolver isso aqui, tá certo? Fica 15 vezes a mais 2, mas a gente pode deixar na forma fatorada. Muito bem, agora nós temos a quarta potência menos a ao quadrado, e aqui eu tenho um outro polinômio, a5 menos 2a4 mais a3. Eu vou marcar aqui para ficar... esse primeiro polinômio ele vai ser o verde, e o segundo polinômio vai ser o da cor laranja, tá? Vamos fatorar aqui o verde, então. Primeiro polinômio. Eu vou colocar o a ao quadrado em evidência. Quando eu divido a elevado a 4 por a ao quadrado, dá a elevado a 2. Menos a ao quadrado dividido por a ao quadrado dá menos 1. Mas repare que aqui dentro dos parênteses, agora, eu tenho a2 menos 1. Isso é uma diferença de 2 quadrados. E eu posso fatorar isso, isso vai virar o produto de uma soma por uma diferença de 2 termos. Então, esse polinômio vai ficar igual a ao quadrado, e aí o a ao quadrado menos 1 vai ficar a mais 1 vezes a menos 1. É isso aqui. E aí ele está fatorado. Agora, deixa eu marcar aqui embaixo. Esse é o primeiro polinômio fatorado. Agora a gente vai para o segundo. Vamos fatorar ele aqui, ó. A5, A4, A3. Dá para colocar A3 em evidência. Aí vamos ter A5 dividido por A3 dá A2, menos 2A4 dividido por A3 dá 2A, e A3 dividido por A3 dá 1. Beleza. Só que aí eu estou vendo que A2 menos 2A mais 1 é um trinômio quadrado perfeito. Na hora que eu fatoro, isso aqui vira o quadrado de uma diferença de 2 termos. Então dá para fatorar ainda mais. Vai ficar A elevado a 3 vezes A menos 1 ao quadrado. Marcando aqui embaixo, de laranja, isso aqui é a forma fatorada completa do segundo polinômio. Então vamos calcular o máximo divisor comum. Máximo divisor comum, fatores comuns, apenas os comuns e de menor expoente, tá certo? Então vamos observar aqui. A
é comum, só que aqui no primeiro eu tenho a ao quadrado, no segundo eu tenho a ao cubo. Vou pegar o de menor expoente, a ao quadrado. A mais 1 não é comum, então não participa. A menos 1 é comum. E aqui eu tenho a menos 1 e eu tenho a menos 1 ao quadrado. Eu vou pegar o de menor expoente, então a menos 1. Esse aqui é o máximo divisor comum. E o mínimo múltiplo comum? Fatores comuns, fatores não comuns, e no caso dos comuns, os de maior expoente. A ao quadrado e a ao cubo. Vou pegar o a ao cubo, certo? Maior expoente. Aí eu tenho a mais 1 que só aparece aqui em cima. Vai participar? Vai participar. Pega os não comuns também. E o a menos 1? O a menos 1, aqui no primeiro polinômio, aparece com o expoente 1. No segundo, aparece a menos 1 ao quadrado. Então, eu vou pegar o de maior expoente, a menos 1 ao quadrado. Esse aqui, portanto, é o mínimo múltiplo comum. Prosseguindo, a gente tem agora 4b ao quadrado menos 4b mais 1 e 4b menos 2. Esse primeiro polinômio aqui, na hora que eu fatoro ele, estou vendo que ele é um trinômio quadrado perfeito, hein? Deixa eu marcar ele aqui com a cor verde e o segundo eu vou marcar com a cor laranja. Fatorando o verde, como eu disse, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Na hora que eu fatoro, ele vai ficar assim, ó. Vai virar o quadrado de uma diferença de dois termos. Fica 2b menos 1 ao quadrado. Essa aqui é a forma fatorada. Tá vendo? Se você não sabe os casos de fatoração de polinômios, você vai ficar completamente perdido, né? E 4b menos 2, eu posso colocar o 2 em evidência. Aí vai ficar como? 4b dividido por 2 dá 2b. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Certinho? Agora já temos a forma fatorada. O máximo divisor comum, vamos pegar apenas fatores comuns de menor expoente. O 2b menos 1 aqui é fator comum, não é verdade? E aqui ele aparece com menor expoente. Portanto, 2b menos 1 é o máximo divisor comum. E o mínimo múltiplo comum, fatores comuns e não comuns de maior expoente. O 2 não é comum, entra na conversa. E o comum, que é 2b menos 1, vamos pegar o de maior expoente, 2b menos 1, ao quadrado. Certo? Esse aqui, portanto, é o mínimo múltiplo comum. Agora nós temos esses dois polinômios aqui. Precisamos fatorar. O primeiro, já estou vendo que é um trinômio quadrado perfeito. Na hora que a gente fatora o trinômio quadrado perfeito, fica assim, ó, x mais 1 ao quadrado. Tem que conhecer os casos de fatoração de polinômios, né? E o segundo, esse binômio aqui, é uma diferença de dois quadrados. Na hora que eu fatoro, vira x mais 1 vezes x menos 1. Vira o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Então, aqui é a forma fatorada do primeiro e aqui é a forma fatorada do segundo. Agora eu posso calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum, vou pegar só fator comum. O único fator comum que tem aqui é x mais 1. E vou pegar o de menor expoente. Portanto, só x mais 1 mesmo. E o mínimo múltiplo comum? Fatores comuns e não comuns de maior expoente. X mais 1, vou pegar o x mais 1 ao quadrado, porque é o que tem maior expoente. E o x menos 1 só aparece no segundo, vem aqui como x menos 1 mesmo. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum. Agora temos 2b menos 2 e b ao quadrado menos 2b mais 1. O primeiro binômio aqui eu posso colocar o 2 em evidência. Quando eu faço isso, olha o que eu vou ter. 2b dividido por 2 dá b, e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Primeiro binômio já está fatorado. O segundo polinômio aqui, que é um trinômio, eu já estou vendo que ele é um trinômio quadrado perfeito. Tá, ó, raiz quadrada de b2 é b, raiz quadrada de 1 é 1. Vai virar o quadrado de uma diferença de dois termos. Então, isso aqui é b
menos 1 ao quadrado. Tendo essas duas fatorações aqui, tendo essas duas fatorações completas, vou até circular aqui, eu consigo, circular não, né, destacar, eu consigo calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum a gente pega só os fatores comuns. O único fator comum que tem aqui é b menos 1. E a gente tem que pegar o de menor expoente. Eu tenho b menos 1 e b menos 1 ao quadrado. O de menor expoente, b menos 1. E o mínimo múltiplo comum, fatores comuns e não comuns, e no caso dos comuns, os de maior expoente. 2 não é comum, mas entra. E o b menos 1, eu vou pegar o de maior expoente, que vai ser b menos 1 ao quadrado. Portanto, esse aqui é o MMC. Legal, olha só, agora a gente tem um polinômio, um trinômio, né? Temos um binômio e temos um monômio. Eu vou marcar cada um deles com uma cor para a gente saber o que a gente está fatorando, tá? A que eu estou me referindo durante os cálculos aqui. Eu vou começar fatorando o primeiro ali. Vou marcar a corzinha dele aqui. E eu vou colocar o A em evidência. Aliás, dá para colocar 2A em evidência, certo? Todos os termos aqui são divisíveis por A, por 2A. Então vamos lá. 2A. E aí? 2A, 2 dividido por 2 dá 1. A ao cubo dividido por A dá A ao quadrado. Então basta colocar A ao quadrado aqui. Menos 4A2 dividido por 2A. Já sei que vai ser menos aqui. 4 dividido por 2 dá 2, e A2 dividido por A dá A. E agora, 2A dividido por 2A dá 1. Olha bem para esse trinômio aqui, ele é um trinômio quadrado perfeito, não é verdade? Então a gente pode fatorar ele, vai virar o quadrado de uma diferença de dois termos, porque esse termo aqui é negativo. Portanto, o polinômio fatorado fica 2 vezes A vezes A menos 1 ao quadrado. Ok? Agora vamos fatorar o segundo, que tem essa cor aqui. Vamos lá. Dá para colocar 2A em evidência também. Vou colocar 2 vezes A. E aí, vamos lá. 2A elevado a 3 dividido por 2A dá A ao quadrado. E menos 2A dividido por 2A dá menos 1. Não acabou ainda porque A2 menos 1 é uma diferença de dois quadrados. Quando eu fatoro, vira o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Vai ficar A mais 1 vezes A menos 1. Portanto, esse polinômio fatorado aqui de forma completa é 2 vezes A mais 1 vezes A menos 1. Agora sim, a fatoração dele está completa. E a gente tem aquele último ali, que é um monômio, que na verdade ele já está fatorado. Mas eu vou colocar aqui 2 vezes A, porque aí a gente consegue comparar mais facilmente, tá bom? Ok, vamos partir para o cálculo do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum. No máximo divisor comum, a gente pega fatores comuns apenas de menor expoente. Vamos observar o que é comum. 2 e A. Somente 2 e A que são comuns aqui, porque A menos 1 aparece no primeiro e no segundo, A mais 1 só no segundo. Portanto, o máximo divisor comum é simplesmente isso aqui, ó, 2 vezes A ou 2A. No mínimo múltiplo comum, a gente pega fatores comuns e não comuns, e quando são comuns, os de maior expoente. Vamos pegar 2, vamos pegar A, vamos pegar A mais 1, porque A mais 1 não é comum, mas entra, e A menos 1, ele não é comum, mas eu tenho aqui com dois expoentes diferentes. Então eu vou pegar o de maior expoente. Portanto, vamos lá, 2, A mais 1, e como eu tenho A menos 1 sozinho e A menos 1 ao quadrado, eu vou pegar o de maior expoente, A menos 1 ao quadrado. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum.
Agora aqui a gente tem dois binômios, tá um pouco mais simples. O primeiro aqui eu posso colocar o 2 em evidência. 2m dividido por 2 dá m, e 2 dividido por 2 dá 1. O segundo aqui eu vou colocar o 5 em evidência. Quando eu divido 5m por 5, dá m, e 5 dividido por 5 dá 1. Agora que eu fatorei os dois polinômios, é o primeiro passo, sempre que eu quero calcular máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, né? Eu posso realmente ver quanto que vai dar isso aqui. Máximo divisor comum, somente os fatores comuns de menor expoente. O único fator comum que a gente tem aqui é o m mais 1. Esse é, portanto, o máximo divisor comum. E o mínimo múltiplo comum? Vamos pegar tudo que a gente tiver, e se tiver diferença de expoentes, vamos pegar o de maior expoente. 2 e 5 entram, e m mais 1 não tem diferença de expoentes, eu posso pegar qualquer um. Quer desenvolver isso aqui, esse produto? Pode desenvolver, mas a gente vai manter na forma fatorada. A gente tem aqui agora um binômio e temos aqui um trinômio. Já estou vendo que eles vão dar alguns passos na hora de fatorar, vou precisar dar alguns passos na hora de fatorar, então eu vou marcar com cores diferentes para ficar claro para você a qual polinômio que eu estou me referindo. Primeiro eu vou fatorar esse aqui, ó, que está marcado com essa cor verde, tá certo? Vou colocar o b ao quadrado em evidência. E aí divido b à quarta por b ao quadrado, dá b ao quadrado. E menos b ao quadrado dividido por b ao quadrado dá menos 1. Mas se você reparar, b ao quadrado menos 1, repara bem, isso aqui é uma diferença de dois quadrados, a gente pode fatorar. E vira o produto de uma soma por uma diferença de dois termos, né? Então fica b ao quadrado vezes, e aí vai ficar a soma b mais 1 vezes b menos 1. Beleza, essa aqui é a forma fatorada completa. Vamos agora para o segundo polinômio ali. É um trinômio, primeiro vou colocar b ao cubo em evidência. Quando eu colocar b ao cubo em evidência, olha o que eu vou ter. b elevado a 5 dividido por b elevado a 3 dá b elevado a 2. Menos 2b elevado a 4 dividido por b elevado a 3 dá 2b. E b elevado a 3 dividido por b elevado a 3 dá 1. Olha para isso aqui, é um trinômio quadrado perfeito. A gente pode fatorar e vai virar o quadrado de uma diferença de dois termos. Então esse polinômio fatorado da forma completa é b elevado a 3 que multiplica b menos 1 ao quadrado. Pronto, a gente já tem aqui os dois polinômios fatorados. Vamos lá. O máximo divisor comum, nós vamos pegar fatores comuns apenas de menor expoente. Vamos lá? b ao quadrado e b ao cubo. Vou pegar o b ao quadrado porque tem o menor expoente. b mais 1 não é comum, então não participa. b menos 1 é comum, mas eu tenho b menos 1 e b menos 1 ao quadrado. Vou pegar b menos 1 porque tem o menor expoente. E o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, nós vamos pegar todos os fatores e os que forem comuns de maior expoente. Então, ó, b, eu vou pegar o b ao cubo, porque tem maior expoente. b mais 1 não é comum, mas participa aqui da conversa também. E o b menos 1, eu tenho b menos 1 aqui e b menos 1 ao quadrado. Eu vou pegar b menos 1 ao quadrado porque tem o maior expoente. Então, o mínimo múltiplo comum é isso aqui. Nesse caso agora, a gente tem um trinômio e um binômio. Esse trinômio está fácil de perceber que ele é um trinômio quadrado perfeito. A forma fatorada dele é essa aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. E o segundo é só eu colocar o 2 em evidência, é isso que eu vou fazer aqui agora. 2x dividido por 2 dá x. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Prontinho, já está tudo fatorado.
podemos calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum, só fatores comuns de menor expoente. O único fator comum que tem aqui é x menos 1. E vou pegar justamente x menos 1 porque tem menor expoente em vez de x menos 1 ao quadrado. O mínimo múltiplo comum, fatores comuns, não comuns e de maior expoente quando forem comuns. Então vai entrar o 2 e vai entrar também o x menos 1 ao quadrado, porque x menos 1 é comum, mas x menos 1 ao quadrado é o que tem o maior expoente. Agora nós temos dois polinômios de 4 termos aqui. Eu vou marcar cada um deles com uma cor diferente para ficar claro para você qual polinômio que eu vou fatorar naquele momento. Vou começar por esse primeiro polinômio aqui. Esse não é um caso muito simples de fatoração. Eu vou precisar utilizar um artifício aqui, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível. Eu vou fazer uma fatoração por agrupamento. Eu vou primeiro pegar A3 menos A2. E aí, nesses dois aqui, eu vou colocar A ao quadrado em evidência. Tá? Fazendo isso, olha o que eu vou ter. A ao cubo dividido por A ao quadrado dá A. E A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1. Só que eu tenho esse menos aqui, então fica menos 1. Quando eu fatoro por agrupamento, eu quero que apareçam, no caso aqui, 2 parênteses igual a A menos 1. Só que esses outros dois termos aqui, em vez de ser A menos 1, é menos A mais 1, o sinal está trocado. Então eu posso colocar menos 1 em evidência, porque aí olha o que vai acontecer. Menos A dividido por menos 1, aí vai dar mais A, porque menos dividido por menos dá mais. E mais 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Viu só que legal? Agora eu coloco A menos 1 em evidência. Aí o que acontece? Quando eu divido esse termo aqui, ó, A ao quadrado vezes A menos 1, por A menos 1, o que sobra? Sobra A ao quadrado. E quando eu divido menos 1 vezes A menos 1 por A menos 1, vai sobrar o menos 1. Ok? Agora, olha o que aconteceu. Eu terminei de fatorar? Eu não terminei de fatorar. Sabe por quê? A2 menos 1 é uma diferença de 2 quadrados. Então, isso aqui na forma fatorada completa vai virar o produto de uma soma por uma diferença de 2 termos. Vai virar A mais 1 vezes A menos 1. Então, deixa eu copiar o primeiro A menos 1 que eu tenho. E agora vamos fatorar isso aqui, né? A ao quadrado menos 1 é A mais 1 vezes A menos 1. Ou A menos 1 vezes A mais 1. Tá? Pode ser o produto de uma diferença por uma soma também. Tá vendo o que aconteceu agora? Eu tenho A menos 1 vezes A menos 1. Eu posso escrever isso como A menos 1 ao quadrado. Vezes A mais 1. Ufa, você achou que não ia acabar nunca, né? Mas eu vou até destacar aqui. Essa é a forma fatorada completa do primeiro polinômio. Agora a gente vai para o segundo. Será que vai dar tanto trabalho igual deu o primeiro? Vamos ver? Novamente eu vou fazer uma fatoração por agrupamento, tá? Eu vou colocar aqui A ao quadrado em evidência. Então vai começar igualzinho o outro. Quando eu divido A ao cubo por A ao quadrado, dá A. E A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1. Certo? Então eu tenho aqui A ao quadrado vezes A mais 1, que é a fatoração desses primeiros dois termos. Eu quero que apareça outro parênteses igual a A mais 1. O que eu posso fazer? Como aqui eu tenho menos A menos 1, se eu colocar menos 1 em evidência, ou seja, dividir esses termos por menos 1, olha o que aparece. Menos A dividido por menos 1 dá A positivo. E menos 1 dividido por menos 1 dá mais 1.
Então agora eu tenho dois parênteses iguais a A mais 1. Dá para a gente colocar o A mais 1 em evidência agora. Quando eu coloco A mais 1 em evidência, o que vai acontecer? Dividindo esse termo aqui por A mais 1, sobra A2. E dividindo esse termo aqui, menos 1 vezes A mais 1, por A mais 1, o que sobra? Menos 1. Acabou a fatoração? Não acabou, porque da mesma forma que aconteceu antes, olha só, eu tenho aqui agora uma diferença de 2 quadrados, então eu posso prosseguir na fatoração. Eu vou copiar o A mais 1, porém, A ao quadrado menos 1, sendo uma diferença de 2 quadrados, quando eu fatoro isso, vira o produto de uma soma por uma diferença de 2 termos, ou seja, vira A mais 1 vezes A menos 1. Só que A mais 1 vezes A mais 1 é A mais 1 ao quadrado. E isso eu multiplico por A menos 1. Beleza, vou marcar aqui com a cor dele. Aqui está a fatoração completa. Agora que a gente já fez esse tanto de conta, fica fácil calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum, fatores comuns de menor expoente. A menos 1 é comum, A mais 1 é comum, vamos pegar o de menor expoente, no caso eu vou pegar aqui A mais 1 e A menos 1. Porque eu tenho A menos 1 ao quadrado e tenho A mais 1 ao quadrado também, mas eu tenho que pegar o de menor expoente. Então vai ser A mais 1 vezes A menos 1. E o mínimo múltiplo comum? Comuns e não comuns de maior expoente. Como todos os dois são comuns, eu vou pegar A menos 1 ao quadrado vezes A mais 1 ao quadrado. Pronto, o cálculo do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum, essa etapa final foi simples. Mas a primeira fase aqui a gente teve um trabalhinho para fatorar, não é verdade? Aqui nós temos b ao quadrado mais 2b mais 1 e b ao quadrado menos 1. O primeiro aqui eu estou vendo que é um trinômio quadrado perfeito, né? Na hora que eu fatoro vai ficar b mais 1 ao quadrado. Quadrado de uma soma de 2 termos. b ao quadrado menos 1 é uma diferença de 2 quadrados. E aí na hora que eu fatoro, vira o produto de uma soma por uma diferença de 2 termos. Vira b mais 1 vezes b menos 1. Agora que eu tenho essas duas fatorações completas aqui, ó, b mais 1 e b mais 1, b mais 1 ao quadrado e b mais 1 vezes b menos 1, eu posso tranquilamente calcular o MDC e o MMC. O MDC, máximo divisor comum, somente fator comum de menor expoente. O único fator comum aqui às duas fatorações é esse b mais 1, e eu vou pegar o de menor expoente. No caso do mínimo múltiplo comum, vou pegar os comuns e não comuns. Não comum eu tenho aqui o b menos 1. Olhando para os comuns, eu tenho b mais 1, só que eu vou pegar o de maior expoente, então eu vou pegar b mais 1 ao quadrado. Certinho? Está calculado aqui então o MMC. Agora a gente tem um binômio, um monômio e outro binômio. Eu vou precisar marcar eles aqui para não embolar, para você saber sobre qual polinômio, qual monômio eu estou me referindo. Vou começar então com esse primeiro aqui, vamos fatorar ele, colocando x em evidência. Quando eu coloco x em evidência, dividindo x ao quadrado por x dá x, menos 2x dividido por x dá menos 2, e já está fatorado. Vamos para o segundo. O segundo é x ao quadrado, né? Então já está fatorado, eu só vou escrever x ao quadrado. E agora o terceiro, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o x em evidência. Aí vai ficar x, que multiplica x ao quadrado dividido por x dá x, 2x dividido por x dá 2. Pronto, já temos aqui a fatoração completa, vamos para o cálculo do MDC e do MMC. Máximo divisor comum,
somente fator comum de menor expoente. Só o x que é comum. E o menor expoente pode ser aqui x elevado a 1, né? Só x. MMC, fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então, o x, eu vou pegar o x ao quadrado. Aí eu tenho agora o que não é comum. Tenho o x menos 2 e o x mais 2. Entra aqui também. X mais 2 e x menos 2. Prontinho. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum. Agora a gente tem um trinômio e um binômio. Eu vou marcar eles aqui com cores distintas, que aí fica claro para você qual deles que eu estou fatorando. Vou fatorar primeiro da cor verde. E eu vou começar colocando 3 em evidência. Eu estou vendo aqui que todos os termos dividem por 3. 3a ao quadrado dividido por 3 dá a ao quadrado. 12a dividido por 3 dá 4a. E 12 dividido por 3 dá 4. Legal, porque observando aqui esse trinômio é o quadrado perfeito, né? Raiz quadrada de A2 é A, raiz quadrada de 4 é 2, 2 vezes 2 vezes A dá 4A, beleza. Posso escrever isso aqui como sendo 3 que multiplica A mais 2 ao quadrado. Ótimo, já está fatorado da forma completa. Agora vamos para o segundo, e aí eu vou colocar o 4 em evidência. Já vou até colocar aqui mesmo. 4a dividido por 4 dá a, e 8 dividido por 4 dá 2. Pronto. Fatorado da forma completa. Máximo divisor comum, tá lembrado? Fatores comuns de menor expoente. Só o a mais 2 que é comum. E aí eu vou pegar o de menor expoente, vai ser a mais 2. E o mínimo múltiplo comum? Entra todo mundo. Ah, só um detalhe. Aqui poderia ter escrito 2 ao quadrado, tá certo? Porque aí ficaria fatorado os números com números primos. Vamos até colocar isso aqui dessa forma. Fica 2 ao quadrado vezes a mais 2. Mas aqui também está fatorado, tá certo? É só porque eu quero fazer a fatoração completa, considerando lá a fatoração em números primos, né? O mínimo múltiplo comum, voltando então, fatores comuns e não comuns de maior expoente. 3 e 2 ao quadrado não são comuns, mas entram na conversa. Então, 2 ao quadrado vezes 3. E o a mais 2, ele é comum, só que a mais 2 ao quadrado tem maior expoente. Então, a mais 2 ao quadrado. Portanto, esse aqui é o mínimo múltiplo comum. Muito bem. A gente tem agora y mais 1, y menos 1 e y ao quadrado menos 1. Gente, y mais 1 e y menos 1 não tem o que fatorar. Já está fatorado. Ó. Aqui vai ser y mais 1 mesmo. Vou colocar entre parênteses. Esse vai ser y menos 1. E aqui é uma diferença de quadrados. Quando eu fatoro, vira o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Ou seja, vai virar y mais 1 vezes y menos 1. Certo? Vamos calcular, então, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Vocês só tem que lembrar, eu vou marcar aqui com cores diferentes, que isso aqui é uma coisa, é o primeiro. Isso aqui é outra coisa, que é o segundo. Isso aqui é outra coisa, que é o terceiro. Máximo divisor comum, só fatores comuns de menor expoente. Y mais 1 aparece no primeiro e no terceiro, mas não aparece no segundo. Y menos 1 aparece no segundo e no terceiro, mas não aparece no primeiro. Portanto, nem y mais 1, nem y menos 1 são fatores comuns, ou seja, não existem fatores comuns para a gente colocar aqui. Isso significa que o único divisor comum que esses binômios, esses polinômios aqui possuem, é o próprio 1. Então, o máximo divisor comum... Opa, a caneta não está adequada. O único divisor comum é 1. Portanto, o máximo divisor comum, quando a gente não encontra fatores comuns nesse caso, o máximo divisor comum é 1. E o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, vamos pegar fatores comuns e não comuns de maior expoente quando forem comuns. Só que todos aqui o expoente é 1, né? Então é só eu pegar esse produto.
y mais 1 vezes y menos 1. E assim está calculado o mínimo múltiplo comum. Bom, a gente acabou de resolver agora uma lista de exercícios sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de polinômios. Eu quero te lembrar que na descrição do vídeo tem um link para você clicar lá. Você pode baixar uma cópia dessa lista de exercícios, resolver no seu tempo, depois é só voltar a assistir ao vídeo e aí você vai comparando as suas resoluções com as minhas. Na descrição do vídeo também tem links para você me encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest. Só procurar por Aula do Guto e também tem um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. O meu canal lá no Telegram também o nome dele é Aula do Guto. Ou seja, se você quiser me encontrar aí nas redes, basta procurar por Aula do Guto. Em todas as redes que eu estou, o perfil é Aula do Guto. Agora eu fico por aqui. Quero te agradecer por estar participando deste curso. Obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Eu deixo com você o meu abraço, bons estudos e até a próxima aula do curso de frações algébricas. Abração, tchau, tchau!